Vamos falar então sobre elas, as famosas crenças limitantes. Então nós vamos falar sobre elas hoje. Elas que já foram tão banalizadas, elas que já até ganharam uma certa conotação de deboche, né? Algumas pessoas já utilizaram essas palavras, crenças limitantes, numa certa conotação de deboche mesmo, que acabaram sendo tão hostilizadas. Eu sei que esse termo ele é atrativo. Eu sei que vocês têm interesse em saber mais, porque eu recebo bastante perguntas no Instagram sobre esse tema, apesar de ser uma denominação bem popular. Dentro da psicologia, a gente não utiliza exatamente, né, as crenças limitantes, acaba sendo uma denominação mais popular. E o que significa, então, essas tão famosas crenças limitantes? Vamos pensar um pouquinho que a palavra crenças, na verdade, ela nada mais é do que um pensamento que a gente pensa e ele se torna uma verdade absoluta na nossa vida. São pensamentos e são verdades que a gente vai criando no decorrer da nossa vida sobre nós mesmas, sobre as outras pessoas e sobre o mundo. E por que usar essa palavra limitante, né? Ou-se entendido que as crenças limitantes são aquelas verdades que nos limitam. Verdades que a gente acredita, verdade que são verdades absolutas e que acabam nos limitando, que a gente foi construindo no decorrer da nossa vida. Então, essas são as crenças limitantes. Dentro da psicologia, a gente trabalha com essa denominação de crenças nucleares. Imaginem assim, que na infância, imagina que você sofreu bullying na infância, foi negligenciada pelos teus pais, foi deixada de lado na escola pelos teus colegas. Imagina que no ensino médio você começou a namorar um menino e de repente, quando você estava bem envolvida por esse menino emocionalmente, bem entregue, você descobre que ele te traiu. Descobre essa traição aí. Isso tudo na construção da tua vida, imagina no decorrer da tua vida, tu ir vivendo tudo isso tudo vai criando camadas. E essas camadas são camadas de frustração, camadas de crenças do tipo, eu não consigo, ninguém gosta de mim. E aí isso vai se perpetuando. Imagina que aí você vai pro ensino médio e chega lá, você acaba sendo zoada pelas suas amigas, é aquela que é o motivo de sarro da turma. Imagina que de repente você tem outros relacionamentos que quebram ainda mais a tua confiança, que você vai acreditando assim, realmente eu não posso confiar nas pessoas. Imagina que os teus colegas de faculdade, eles te excluem o tempo inteiro, não te chamam para sair, não te chamam nem para fazer um trabalho. Isso vai fazendo com que você vá construindo mais camadas e mais camadas de crenças, onde você vai acreditando que você não consegue, que você não dá conta, camadas de frustração, camadas de que ninguém gosta de ti. Então isso vai solidificando cada vez mais aquilo que tu acredita. Você é uma mulher adulta, né? E não consegue se abrir para um relacionamento. Porque as tuas experiências passadas te confirmam, te afirmam que você não deve se abrir para um relacionamento, porque lembra lá, né? Eu não posso confiar nas pessoas, ninguém gosta de mim. Então tudo aquilo foi sendo construído no decorrer da tua infância, foi sendo sedimentado no decorrer da tua adolescência, e agora, na vida adulta, tu te depara com um comportamento em que tu não consegue se relacionar com ninguém, em que tu não acredita em ninguém, porque tu criou toda essa base de crenças lá no teu passado. Ou você trata isso, ou você vai acabar com esse problema para sempre. E pior do que isso, né? O nosso objetivo com as crenças é que a gente torne elas verdadeiras. Então, eu vou trazer muitos outros exemplos aqui para vocês e vocês vão perceber assim, é como se eu tivesse que todo o tempo me provar de que eu estava certa. Elas são inconscientes, né? A gente não necessariamente a gente vai saber todas as nossas crenças. Então, sim, eu vou tendo comportamentos para confirmar que aquilo que eu acreditei a vida inteira é real. Por isso que tratar é a melhor forma. Eu trato como, Tchelle? Eu trato terapia, né, gente?
E aí é terapia. Claro que tem formas aqui, eu vou deixar um exercício para vocês, inclusive. Mas assim, se você quer trabalhar mais a fundo isso que você sente que atrapalha o teu desenvolvimento, que atrapalha a tua rotina, que atrapalha a tua vida, o melhor caminho é a psicoterapia. E aí, quando a gente pensa em crenças limitantes, que é isso que limita, que são esses comportamentos que vão te limitar de atingir os teus objetivos, a gente pode pensar em pensamentos disfuncionais, né? Que é o que vai te atrapalhar de atingir o teu objetivo. Um outro exemplo aqui. Imagina uma pessoa que se acha, que não se acha suficientemente inteligente, por exemplo, para ler um livro. Um exemplo aqui, ó, tô aqui com esse livro, olho para esse livro, terapia cognitivo-comportamental, né? Mas não sei se eu dou conta. Será que eu dou conta? Aí eu olho aqui para trás, muitas palavras difíceis, complexas. Não vou entender, não vou dar conta, não. Qual é a crença nuclear dessa pessoa? Quando ela pensa que ela não é capaz de fazer a interpretação de um livro, ou sei lá, de repente finalizar, é muito grosso, né? Qual é a crença dela? O que ela acredita? Eu sou incompetente, por exemplo, né? Não quer dizer que seja essa. Não tem, a gente vai saber só se a gente analisar mesmo a pessoa. Então, quando essa crença ela é ativada, quando a pessoa acredita que ela é incompetente, ela passa a enxergar o mundo com as lentes dessa crença. Então, para tudo, ela vai se achar incompetente. Assim que ela tiver uma atividade que seja um pouquinho mais desafiadora, uma atividade que seja um pouquinho diferente, a primeira coisa, e aí não precisa ser um pensamento, Tchelle, a crença eu preciso pensar, eu sou incompetente, porque eu não penso que eu sou incompetente. É o que eu falei para vocês. As crenças, elas podem ser tanto conscientes, ou seja, eu tenho clareza de uma crença minha, ou crenças inconscientes. Que aí a gente vai descobrir essas crenças inconscientes quando eu começo a perceber que eu tô tendo comportamentos disfuncionais, que eu tô tendo resultados que não são os resultados que eu espero, que eu tô tendo pensamentos que são pensamentos disfuncionais, que estão acontecendo coisas na minha vida que são recorrentes. E aí eu começo a analisar e começo a me dar conta que lá por trás desses pensamentos e desses comportamentos, existe sim uma crença que é disfuncional. Se eu tenho a crença de que eu sou incompetente, para tudo no mundo eu vou me ver dessa forma. Principalmente quando for algo que for desafiante, quando for algo que for novo para mim, quando for algo que realmente eu ainda não sei, né? Como eu vou agir, reagir, se eu vou realmente dar conta ou não. De repente a insegurança e o medo tomam conta de mim por eu acreditar que eu sou incompetente. O estímulo que chega é eu ter que fazer essa leitura. E aí o padrão de comportamento que eu vou emitir diante desse estímulo de ter que fazer a leitura desse livro é o que a gente chama de crenças intermediárias. E dentro da psicologia, né? E as crenças intermediárias, elas são as regras, as atitudes que a gente tem diante desse acontecimento e os pressupostos que a gente cria diante desse acontecimento. Então, deixa eu exemplificar para vocês para ficar mais claro. Se eu tenho uma crença nuclear, eu sou um incompetente. O exemplo do livro a gente utilizando ali, né? Qual é a regra, por exemplo, que eu posso criar para esse evento? Eu posso utilizar a regra do não posso falhar. Então, uma regra é, Tchelle, tu não pode falhar. Eu acredito que eu sou incompetente. A minha regra é, tu não pode falhar. Certo? Eu não posso falhar. E aí, qual vai ser a minha atitude? Muito provavelmente, diante disso. Se eu não posso falhar e se eu acredito que eu sou incompetente. A minha atitude pode ser desistir para não correr o risco, porque o risco é muito grande de eu falhar. Eu vou olhar para o livro, eu acho que eu sou incompetente, e a minha regra é, não posso falhar, então eu vou olhar para o livro e vou falar assim, eu não vou ler, né? Não vou ler porque vai que eu falho. O meu pressuposto é qual? Se eu começar a ler, eu vou ler até a página 160 e eu não vou dar conta de continuar, então eu nem vou começar. Aí eu não vou fazer. E aí eu não falhei? Se eu falhei, eu não tô confirmando a minha crença.
É como se eu dissesse assim, ó, viu? Eu sabia que eu não ia dar conta de ler. Mas eu sabia quanto é importante a gente se conhecer. Porque se eu começo a olhar pra mim, eu começo a perceber que, ó, alguma coisa não tá legal. Porque eu não consigo começar um livro. Eu não consigo começar um exercício novo. Eu não chego na academia, minha personal me passa um exercício novo e eu já falo, não vou conseguir, não vou dar conta. E é muito difícil a gente perceber se a gente não estiver se auto-observando. Por quê? Porque esses pensamentos, eles são automáticos. A gente não controla. Simplesmente, eles vêm à nossa cabeça. Digamos que eu pense assim, mas teve esse livro aqui que eu li. Daí eu vou olhar e vou falar assim, vou pensar assim, mas esse aqui é fácil, né? Agora, esse aqui é difícil pra caramba. Esse não vou conseguir. Entende? A gente vai contando coisas para nos convencer de que a nossa crença é que é válida. E as crenças, elas contaminam a nossa interpretação dos fatos. E elas vão gerando esses pensamentos automáticos, como eu falei. Contaminam como? Quando eu vou interpretar um fato, eu já faço a interpretação com a lente da crença. Digamos que eu tô numa reunião e aí na reunião o diretor lá fala alguma coisa sobre uma planilha. E aí eu tenho participação nessa planilha. Eu já vou ficar pensando assim, nossa, mas foi pra mim. Eu sabia, eu sou incompetente, eu sabia que eu não ia dar conta de fazer a planilha do jeito que ele queria. Olha só, eu deixei faltando. E já começam aquelas críticas, porque a interpretação que eu vou fazer do que ele está falando, ela vai estar solidificada dentro daquilo que eu acredito, dentro da crença que eu tenho. Um pensamento, quando a gente pensa alguma coisa, esse pensamento, ele traz um tipo de sentimento. Esse sentimento faz a gente tomar uma atitude, ter uma ação. E essa ação, ela vai gerar um resultado. Como a gente faz interpretações erradas muitas vezes, e aí a gente tem atitudes erradas que geram resultados que a gente não deseja. E depois, se a gente for analisar depois do ocorrido, às vezes até conversando com alguém, ou a gente acaba se desentendendo com alguém, né? A gente começa a analisar e ver o quanto a gente estava interpretando de uma forma errada. Mas aquela interpretação muito tem a ver com as nossas crenças, com a nossa base. Eu preciso primeiro desconstruir a minha crença para que daí eu consiga ver de uma forma diferente, para que daí eu consiga me ver competente ou de repente ter atitudes que me façam sentir, me perceber competente, entende? Então as nossas ações, tudo aquilo, a forma como a gente age é guiada por aquilo que a gente acredita, pelas nossas verdades. Então eu vou agir, eu não vou ler, né? Porque eu acredito que eu sou incompetente. E eu tenho que me sentir incompetente. Eu tenho que me sentir em dívida comigo mesma. Muita gente... É a famosa procrastinação que as pessoas falam hoje. Todo mundo reclama, né? Eu procrastino demais. Tá, e que crença tem por trás disso? Existe uma crença aí. Tu tá alimentando alguma coisa. Nada, por mais que... Por mais que seja um comportamento disfuncional, por mais que seja um comportamento que nos traz dor, não existe nada que a gente faça que a gente não tenha um ganho, ainda que secundário. E esse ganho secundário, às vezes, pode falar assim, Tia, mas eu vou ganhar o quê? Em ser procrastinador, às vezes tu tá alimentando uma crença. As atitudes de vocês são guiadas por aquilo que vocês acreditam. Porque as crenças, elas não são só sobre nós, né? Às vezes tem sobre as pessoas também. Todo homem é um babaca. Muitas mulheres falam isso. Todo homem não presta, todo homem é um babaca, né? E adivinha, dou um prêmio para quem adivinhar como é a vida amorosa dessa mulher. É um caos. Porque ela vai provar que aquele homem é um babaca. Ainda que o coitado nem seja às vezes um babaca, mas qualquer atitude que ele tiver, babaca, olha só, ao invés de ficar comigo, foi jogar futebol com os amigos, babaca, eu sempre falei, homem é um babaca, e aí o cara vem, daí ela já briga, daí ela vai ficar alfinetando, daí ela vai ficar, sabe? E qualquer atitude que ele tiver, pra mim vai ser, de repente eu acredito que o homem é um babaca e a minha amiga não tem essa crença.
né? E aí eu vou contar pra ela, ai amiga, tu não acredita, ele foi jogar futebol na terça-feira, me deixou sozinha, não sei o que lá. Ela vai olhar pra mim e vai falar assim, amiga, normal, meu marido também faz isso, por que tu não aproveitou e saiu também? A interpretação que a gente dá aos fatos é a partir daquilo que a gente acredita, as nossas camadas, a gente foi construindo. Outra crença, eu nunca vou ser magra, e essa é uma crença também bem comum. Eu criei, eu coloquei o carimbo. E se eu falar que eu nunca vou ser magra, realmente eu nunca vou ser magra, mas porque eu decidi nunca ser magra. Só que a gente não puxa essa responsabilidade, né? A gente tira a responsabilidade. E tirar é o quê? Não adianta eu fazer nada. Porque eu posso fazer e eu nunca vou emagrecer. Se eu tenho uma crença de que dinheiro é sujo, de que dinheiro corrompe as pessoas, só ganha dinheiro quem faz coisa errada, como vai ser a minha vida financeira? Assim, ganha dinheiro, vive uma vida de rico e daqui a pouco tá pobre, não tem mais nada. Que crença tá por trás disso? Gente, se eu for rica a vida inteira, se eu tenho uma crença dessas que dinheiro corrompe as pessoas, que dinheiro é sujo, que só ganha dinheiro quem faz coisa errada, eu vou conseguir ser uma pessoa próspera financeiramente? Eu vou conseguir ter dinheiro? Se eu ligo dinheiro a alguma coisa ruim? E uma coisa muito importante, gente, assim, que a gente precisa falar também, é sobre os ambientes, né? Imagina assim, se eu sou uma mulher que acredito que todo homem é babaca e eu estou num grupo de amigas de mulheres que acreditam também que todo homem é babaca, todo homem não presta, que homem é só pra incomodar, que etc e tal, como serão os relacionamentos dessas minhas amigas? Tudo cagado, né? E aí, se esses relacionamentos forem todos cagados, eu não vou estar afirmando a minha crença. Olha aí, ó. Tem 5 amigas, todas ferradas. Eu tô certa. Homem é tudo babaca. E a gente vai... O pior de tudo é que a gente vai procurar esses ambientes. Então, sabe aquela coisa que falam assim, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive? Não sei se infelizmente ou felizmente, né? Isso é verdade. Então, olha para quem tu tá convivendo. Olha, tá? Porque isso reflete em quem tu é, com certeza. Porque eles vão alimentar as crenças de vocês. Ou podem ajudar a acabar também, né? Então, por isso que é importante. Você tem um pensamento, uma crença, uma verdade que você carrega pela vida inteira, uma verdade absoluta. E essa verdade, ela vai necessariamente impactar na forma como tu age, certo? Na forma como tu interpreta a vida, na forma como tu reage às situações. E aí, essas ações, a forma como tu agiu, a forma como tu reagiu, vão te gerar resultados. Você olha para o resultado que foi gerado a partir da tua crença. E você usa esse resultado como validação da tua crença. Então, olha o perigo que é isso. Então, é o que eu falei para vocês. Eu vou a todo tempo estar provando que a minha crença, ela é verdadeira. E aí, o que acontece? Eu tenho essa interpretação de que ele é um babaca, de que ele não presta atenção em mim, de que ele sabe que eu não gosto de chocolate tal e comprou o tal, que ele fez por gosto, que não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque eu tenho uma crença. Então, eu já vou toda armada. Eu tenho uma crença e essa crença faz eu ter a interpretação dos fatos, que faz eu ter ações que geram resultados, que confirmam a minha crença. Porque daí, de repente, eu vou falar pra ele, ou eu vou brigar com ele, vai virar uma discussão, e aí mais babaca ainda ele vai se tornar. Essas crenças de dinheiro, por exemplo, elas são bem universais. Muita gente tem, muitas famílias têm essa crença de homens também. Muitas mães até falam, né, pras filhas, não dependa de homem, né? Não vai se casar, porque homem não presta mesmo. Homem é tudo igual. Né? E que a gente vai ouvindo até aquilo
se incorporar como uma verdade absoluta pra gente, quando na verdade não foi algo nem criado pela gente, mas foi algo que a gente foi ouvindo e ficando habituada de tanto conviver. E aí a gente começa a perceber, e como é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber através daqueles comportamentos que são disfuncionais. Então, eu percebo que toda vez que eu vou sair, eu fico aflita. Eu não fico feliz, né? Por que será? Não é que todo mundo vai sair, tem que ficar feliz, saltitante o tempo inteiro. Mas assim, aquilo, de repente, sei lá, eu começo a ter dor de barriga, começo a ter náusea, começo a ter uma sudorese, talvez até um pouquinho de ansiedade, né? Já não durmo direito um dia antes e aquilo começa a me incomodar. Então, toda vez que eu tenho um evento, toda vez que eu vou sair, toda vez que eu vou me colocar num lugar social, eu tenho algum sintoma que seja ruim, né? Físico ou que seja de pensamentos. Isso é um sinal. Quando tem esse tipo de comportamento, eu preciso olhar, porque ali pode ter uma crença escondida. E eu só vou conseguir descobrir as minhas crenças com a autoobservação. É se auto-observar. Eu preciso estar vigilante o tempo todo, percebendo o tempo todo os meus pensamentos, os meus comportamentos, me conhecer. A maioria das vezes a gente até busca distrações. Então tem gente que não consegue ficar sozinha, tem gente que não gosta de silêncio. Por quê? Porque eu estando sozinha, porque eu estando em silêncio, é uma forma de eu me escutar. Eu separei um exercício para vocês fazerem depois. Parar aí 5 minutinhos, coisa rápida. E vão pensar, vão tentar achar uma crença de vocês. Vão escrever essa crença, tá? Essa crença nuclear disfuncional. Se eu ganhar dinheiro, as pessoas vão se aproximar de mim só pelo meu dinheiro. E aí vocês vão escrever lá, aí vocês vão começar a questionar isso. Como é que eu vou questionar, Tchelle? Assim, por exemplo, vou continuar nesse exemplo, né? Tá, se eu ganhar dinheiro, as pessoas vão se aproximar de mim só pelo meu dinheiro. Tá, mas hoje eu não tenho dinheiro e tem pessoas que são próximas a mim. E aí, por que essas pessoas são próximas a mim? Por que quando eu não tinha, eu tinha pessoas comigo? O que me faz, sabe? E aí tu vai se questionando e quebrando esse negócio. Aí, quando você finalizar esse questionamento, você vai escrever essa crença com uma forma afirmativa que faça sentido positivo para ti. Então, eu não vou mais, que não te limite mais, né? Então, assim, se eu ganhar dinheiro, as pessoas não vão gostar de mim. Não isso. Então, eu vou escrever o quê? Por exemplo, se eu ganhar dinheiro, eu vou ter a oportunidade de conhecer muitos lugares e pessoas. Eu vou ter a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Se eu ganhar dinheiro, sabe? Aí vocês vão escrever isso, depois de ter questionado, de uma forma que faça sentido e um sentido positivo para ti enxergar isso sobre outra ótica, sobre outro vértice, para que aquela crença ela comece a ser desconstruída. Eu preciso agradecer vocês por estarem aqui comigo mais uma vez. Um beijo grande e boa noite para todas vocês.